Olá, povo abençoado, paz seja convosco. A nossa meditação de hoje está lá em Gênesis capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Vou lendo e vou comentando com vocês. É sobre o fim do dilúvio. Vamos lá? Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Na verdade, a Bíblia usa essa expressão, Deus se lembrou, né? Não que Deus se esqueça, é que tem o tempo de Deus, né? Então Deus ele nunca se esquece, o tempo de Deus é perfeito. E chegou a hora, estava consumada a obra que ele queria fazer, e aí ele começou a fazer as águas voltar para os seus lugares. Versículo 2: As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Ou seja, Deus fez aquela água que tinha saído de dentro da terra retornar para lá e parou a chuva. Então as águas de cima e as águas de baixo parou, mas a terra ainda estava inundada. Versículo 3: As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Então por que Deus não fez baixar tudo numa vez só? Né? Porque daí haveria muita lama, muita podridão ali, iria causar doenças, né? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Eles estavam protegidos dentro da arca. Versículo 4: E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat, tá? As montanhas lá daquela região, perto da Turquia, lá, né? A arca pousou, sinal que o pico das montanhas já estava visível. Versículo 5: As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Então as demais montanhas começaram a aparecer também. Aquele lugar era o mais alto que ele tinha pousado. Versículo 6: Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Né? Quer dizer, fazia quase um ano que eles estavam ali na arca, depois que a chuva tinha parado. Aí que ele abriu a janela. Versículo 7: Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Então o corvo, a gente sabe que é um animal imundo, né? Se ele tivesse achado alguma carniça, algum corpo boiando, alguma coisa, ele certamente não voltaria. Mas ele não achou lugar para pousar. Então ele ainda voltava e voltava, mas não voltou para o Noé. O corvo é como aquela pessoa que ingrata, né, irmãos? Que vem para a igreja e é ajudado e depois vai embora, não diz nem tchau, tá? Ele não voltou, ele ficou só rodeando, procurando um lugar para ir. Daí o versículo 8: Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba é o símbolo do Espírito Santo, né? A pomba não pousa em qualquer lugar. Ela só pousaria se houvesse um lugar certo, né? Então, versículo 9: Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. A pomba já voltou para o Noé, né? Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Viu a diferença do corvo e da pomba? Versículo 10: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Versículo 11: Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira.
Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. A oliveira, a gente sabe, irmãos, ela brota mesmo ainda estando com o tronco submerso. Mas a pomba ainda voltou, símbolo da fidelidade de Deus, né? Que Deus nunca nos abandona. E trouxe um raminho de oliveira para dizer que já estava quase bom. Versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Então já tinha aparecido a terra. Versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, Noé tinha entrado na arca com 600 anos, né? Com um ano de andar. Secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Aí já estava segura, né, irmãos? Aí versículo 15. Então Deus disse a Noé, versículo 16, saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então Noé esperou o tempo de Deus, esperou a ordem de Deus. É o que nós temos de fazer, irmão. Esperar Deus falar, tá? Não fazer as coisas pela nossa própria cabeça. Amém? E versículo 17: faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Por isso que Deus mandou um casal de cada animal, né? Eles iam sair, iam se relacionar e iam se multiplicar e povoar a terra de novo. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Versículo 19. E com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra, tudo na ordem, né? Versículo 20. Depois Noé construiu um altar, olha só, irmãos. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Você lembra que Deus pediu para ele levar um casal de cada animal e dos animais puros 7 de cada um, né? Justamente para isso aí. Então o sacrifício é algo que lembra o Senhor, tá? Da sua promessa na nossa vida. Até hoje é assim. Mas não o sacrifício de animais hoje, né? Hoje o nosso sacrifício é a fidelidade a Deus, a obediência, tá? Em obedecer a sua palavra, porque nós estamos na dispensação da graça. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Tá? Então Deus, ele percebeu que o homem não tem jeito mesmo nisso. O homem não tem jeito. Então Deus já imaginou, né, no futuro, porque ele sabe todas as coisas, que Jesus viria e morreria, e muitos aceitariam a Jesus como nós. Então por causa disso Deus prometeu que a terra nunca mais seria destruída para sempre. Vamos ver o versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então a terra tem um prazo de validade. Lá no livro, na epístola de Pedro, nas epístolas de Pedro, diz que um dia a terra vai terminar, mas não vai ser em água, vai ser em fogo, vai explodir, Deus vai destruir tudo, vai fazer novos céus e nova terra. Mas isso é lá para frente, né? Jesus ainda vai voltar, vai ter o milênio, depois sim, será o julgamento final e a terra será destruída.
Até lá, nunca mais vai acabar. Então a gente vê as previsões aí dos cientistas, né? Que a Terra está acabando. Deus falou que a Terra vai durar para sempre, até o momento que Ele vai destruir. Tá? Então, com quem você vai ficar? Eu fico com a palavra de Deus. Amém? A segurança da palavra de Deus. Só em Deus nós temos segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Vamos orar? Prepare seu copo com água, apresente os objetos que você queira apresentar, as causas. Vamos clamar a misericórdia do nosso Deus. Deus amado, Deus querido, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez, Senhor, estamos clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor na nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono de tudo, nós somos apenas mordomos, administradores. Tudo que nós temos é do Senhor, veio do Senhor e voltará para o Senhor, meu Pai. Então ajuda-nos a ficar na nossa posição, Senhor, posição de servos, fiéis, obedientes aos ensinamentos da Tua Palavra, e seremos cuidados pelo Senhor. O Senhor nunca vai deixar faltar nada para nós, Senhor. Oh Deus, abençoa tudo que os Teus servos estão apresentando ao Senhor agora, Senhor. Entra com providência nessas causas. Abençoa esse copo com água que está sendo apresentado. Coloca nele a Tua virtude santa e saradora, para que esta água se transforme num remédio poderoso para curar e imunizar contra todo o mal. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amanhã, então, nós vamos ver a aliança que Deus fez com Noé, tá? Aliança, vamos falar de alianças amanhã, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, divulgue essa palavra. O mundo precisa conhecer Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Paz seja convosco, até amanhã, se Deus quiser.